Atualização de fronteira, fevereiro de 2024. Neste vídeo, falaremos sobre o que está acontecendo atualmente na fronteira e abordaremos os seguintes tópicos: CBP-1, proibição de trânsito, cruzar a fronteira sem permissão. CBP-1. A partir de maio de 2023, a única maneira de atravessar a fronteira para solicitar asilo é usando o aplicativo CBP-1. O CBP-1 é um aplicativo móvel administrado pelo governo dos Estados Unidos e é usado para solicitar um agendamento para entrar nos Estados Unidos. Embora eles abram algumas exceções para casos muito específicos, para a maioria das pessoas, o CBP-1 é a única opção para atravessar a fronteira. Para marcar uma hora para atravessar usando o CBP-1, é necessário fazer o download do aplicativo no seu celular, registrar suas informações pessoais e as dos membros da sua família que estiverem viajando com você. Em seguida, você deve solicitar um agendamento todos os dias até receber uma notificação de que recebeu um agendamento com data e hora em que poderá atravessar. Para obter mais informações sobre como preencher o aplicativo CBP-1, assista aos nossos vídeos de instruções passo a passo em nossa conta. Receber uma entrevista por meio do CBP-1 apenas lhe dá permissão para entrar nos Estados Unidos. Não é o mesmo que receber asilo ou qualquer outro status legal no país. Para viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, depois de cruzar a fronteira, você terá de passar por um processo legal para solicitar asilo ou outra forma de status de imigração. Não há como saber quanto tempo é necessário para esperar por um agendamento do CBP-1. Algumas pessoas esperam apenas alguns dias, outras esperam meses. Às vezes, o aplicativo apresenta problemas técnicos que complicam seu uso. Infelizmente, nem o outro lado, nem qualquer outra organização pode fazer algo a respeito, pois o aplicativo é administrado pelo governo dos Estados Unidos. Os agentes de fronteira têm rejeitado quase todos que se apresentam em um porto de entrada sem o agendamento do CBP-1, mesmo quando eles demonstram que tiveram dificuldades para concluir o processo do CBP-1. Embora recusar solicitantes de asilo dessa maneira seja uma violação da lei de imigração dos Estados Unidos, se você se apresentar no porto de entrada sem um agendamento, é muito provável que seja recusado. Proibição de trânsito, Transit Ban. A partir de maio de 2023, a proibição de trânsito entrou em vigor. Importante, essa regra afeta apenas as pessoas que atravessam sem agendamento, por exemplo, atravessando o rio ou pulando o muro. Se você estiver atravessando com agendamento, como um do CBP-1, ou se for do México, essa regra não se aplica a você. Devido à proibição de trânsito, o indivíduo que entrar nos Estados Unidos sem agendamento será inelegível para asilo se tiver atravessado outro país no caminho de seu país de origem até a fronteira dos Estados Unidos. Por exemplo, se uma pessoa da Guatemala viajar pelo México para chegar à fronteira dos Estados Unidos, ela será considerada inelegível para asilo porque atravessou outro país a caminho dos Estados Unidos. Como os mexicanos não precisam passar por outro país para chegar à fronteira dos Estados Unidos, eles não estão sujeitos à proibição de trânsito, mas ela se aplica a todas as outras nacionalidades. Menores desacompanhados e crianças com menos de 18 anos viajando sem um dos pais ou responsável também não estão sujeitos a essa regra. Tecnicamente, há outras exceções a essa regra nos termos da lei, mas a forma como o governo vem aplicando essas exceções não tem sido consistente. A proibição não se aplica a pessoas que atravessaram sem permissão devido a uma emergência médica grave, atravessaram sem permissão devido a perigo extremo, atravessaram sem permissão após terem solicitado asilo em outro país e terem sido rejeitadas. Ninguém em seu grupo fala inglês, espanhol ou crioulo latiano. Mesmo que um desses critérios se aplique a você, não é garantido que o governo dos Estados Unidos o isentará da proibição de trânsito se você atravessar sem agendamento. Se o governo aplicar a proibição no seu caso, você não terá direito a asilo nos Estados Unidos. Cruzar a fronteira sem permissão. Atravessar a fronteira sem permissão refere-se a pessoas que cruzam a fronteira atravessando o rio, pulando o muro ou por outros meios não oficiais, sem o agendamento ou permissão das autoridades de imigração dos Estados Unidos. Atravessar a fronteira sem permissão sempre foi arriscado, pois pode ser fisicamente perigoso e pode ter consequências legais. Aqui são algumas coisas que você deve saber se estiver considerando fazer isso. Detenção. As pessoas que atravessam sem permissão têm maior probabilidade de serem detidas. Os centros de detenção de imigrantes são semelhantes a prisões. Se você for detido, será tratado como um criminoso. As pessoas nos centros de detenção têm pouco acesso a atendimento médico ou jurídico.
Os detidos têm acesso limitado ao telefone e as ligações geralmente custam dinheiro. A alimentação e as condições sanitárias geralmente são ruins e o tratamento dos guardas tende a ser abusivo. Se você for detido, poderá ficar preso por alguns dias ou indefinidamente, enquanto durar seu processo legal, o que pode levar meses ou até anos. Separação de famílias. Recentemente, as autoridades de imigração dos Estados Unidos têm mantido a maioria das pessoas que atravessam a fronteira sem permissão na área de Tijuana, Mexicali, em acampamentos a céu aberto no lado americano da fronteira. O governo não tem fornecido alimentos, água, abrigo ou assistência médica a esses campos. ONGs como a Outro Lado estão ajudando com algumas dessas necessidades, mas esses campos são arriscados e as pessoas vivem ao ar livre em condições deploráveis. Há um alto índice de separação familiar quando as pessoas são processadas para sair desses campos. Geralmente, os cônjuges ou membros adultos da família são separados. Às vezes, o membro da família separado é enviado a um centro de detenção ou mantido por mais tempo no campo. Processamento do Título 8. O Título 8 é uma política que está em vigor desde maio de 2023. Devido ao Título 8, os indivíduos que não puderem provar que são elegíveis para asilo podem ser deportados, o que garante uma proibição de entrada nos Estados Unidos por 5 anos. Se o indivíduo retornar dentro desse período, ele será processado criminalmente por reentrada ilegal. Acusações criminais. Se você ou alguém do seu grupo tiver sido deportado no passado, você poderá enfrentar acusações criminais se atravessar sem permissão. Proibição de trânsito. Se você atravessar sem permissão, e se for de um país que não seja o México, a proibição de trânsito mencionada acima pode ser aplicada e você pode não ter direito a asilo. Em solidariedade ao outro lado.